E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive aqui com a gente? Bora lá. Hoje a gente vai se aventurar pelas ideias, digamos, bem originais do Sun Myung Moon. Ele era conhecido por ter ideias, vamos dizer, fora da caixa. A gente vai mergulhar fundo no texto dele, A Unificação do Divino, para entender a visão dele sobre Deus, a humanidade e essa coisa toda de restauração espiritual. O mundo não tava pra brincadeira quando o assunto era misturar ideias. Ele pegou o cristianismo ocidental e misturou com filosofias orientais, tipo o confucionismo, para criar uma visão, digamos, única. Uma visão bem única, com certeza. E para nos guiar nesse labirinto de ideias, a gente trouxe um expert em religiões comparadas, Oi, gente. preparados para desvendar os mistérios do mundo. A obra do Munon é um convite pra gente repensar tudo o que a gente acha que sabe sobre Deus e o nosso lugar no mundo. E logo de cara, ele já me jogou uma bomba. Deus como um ser dual, com características masculinas e femininas. Essa ideia é central na teologia dele. Lembrar o yin e yang, sabe? Manda bem. O yin e yang é um ótimo ponto de partida para entender a visão do Moon. Ele não via Deus limitado a um gênero específico? Então Deus não é nem homem nem mulher. Isso. Deus, para ele, é a união, a harmonia entre essas duas polaridades. Tipo a força masculina e a força feminina juntas. Exatamente. Representando a totalidade do universo. Mas, e aquela imagem clássica de Deus como pai? O Moon não descarta essa ideia de paternidade divina. Rafa. Ele simplesmente adiciona a maternidade à equação. Então Deus é pai e mãe ao mesmo tempo. Isso. Ele cria uma imagem mais completa, mais abrangente. Faz sentido. Deus, na visão dele, tem uma natureza interna que ele associa ao coração e à vontade. E uma forma externa que se manifesta no universo que a gente conhece. Então Deus está dentro e fora ao mesmo tempo. É mais ou menos por aí. É como se Deus fosse a fonte e a manifestação ao mesmo tempo, o criador e a criação. Olha, isso é bem interessante. É como se a gente estivesse expandindo a nossa própria definição de Deus, sabe? Exatamente. A gente está usando novas lentes para enxergar essa complexidade. Indo além daquela caixinha tradicional. E essa complexidade também se reflete na gente, na humanidade. E como é que a gente, meros mortais, se encaixa nessa história toda? Boa pergunta. Para Moon, a humanidade é a cereja do bolo da criação divina. A gente foi criado à imagem e semelhança desse Deus dual. A gente é tipo mini-deuses. Em potencial, sim. A gente foi criado para viver em harmonia com Deus e com o universo. Harmonia. Que bonito. Através do amor, da linhagem da vida. Meu amor. Tudo a ver. Só que tem um porém. Eita. Vem bomba. A gente sabe que essa tal harmonia não durou muito, né? Adão e Eva, a maçã. Tchau. Tchau. Tchau para isso. Exatamente. E como é que o mundo interpreta essa história da queda? A queda, na visão dele, é o momento em que a gente se desconecta de Deus, rompendo com aquela harmonia original. Deixa eu ver que desligou na tomada. Isso. Adão e Eva, ao desobedecer, escolheram o caminho do egoísmo e da separação. Egoísmo, a raiz de todos os males. Manchando a pureza da criação. É como se a gente tivesse causado um curto-circuito no sistema. Eita, a gente deu pane no sistema divino. E agora? Tem conserto? Calma, respira! Para o Moon, a restauração é possível. E ainda bem. Mas exige um esforço da nossa parte. E é aí que entram os verdadeiros pais. Verdadeiros pagos, que papo é esse? Calma, eu explico. São figuras que, segundo ele, corrigem os erros do passado e nos guiam de volta para Deus. Tipo, o novo Adão e Eva? É por aí. O Adão e Eva 2.0 para reiniciar tudo. Faz sentido. Uma nova linhagem humana em bases mais sólidas, livres da mancha da queda. Interessante. Mas, e na prática, como a gente faz para restaurar essa conexão perdida? Aí que entra o amor. O amor, sempre ele. O amor para Moon é a chave que abre a porta da restauração. A chave mestra. Lembra que falamos do coração de Deus como a fonte do amor e da alegria? Sim, lembro. Esse amor transborda, sabe? É um impulso irresistível de compartilhar essa felicidade. Deus é tipo um amigo que adora dar presente. É uma boa analogia. E ele fica esperando a gente abrir com a maior alegria. Só que a gente, às vezes, deixa ele na mão, né? Infelizmente, sim. O amor divino busca reciprocidade, uma resposta genuína da nossa A parte. gente precisa retribuir esse amor, né? Exatamente. E a missão da restauração, segundo Moon, é justamente viver esse amor verdadeiro em todas as áreas da vida. Em tudo. Dos relacionamentos na família. Isso. Na sociedade, em tudo. Construindo ponte de compaixão, empatia e perdão. Reconectando o fiozinho da tomada divina. Exatamente. E essa ponte. Essa ponte. Ela leva aonde? O que acontece depois que a gente morre? Fim da linha ou tem mais? Boa pergunta. Pro Moon, a morte não é o fim da linha, é só a continuação da nossa jornada espiritual em outro plano. A gente continua a jornada em outro lugar. Sim. E o mais interessante,
A nossa conduta aqui na Terra influencia diretamente a experiência que a gente vai ter lá no além. Tipo, cada escolha que a gente faz aqui, cada ação, Caramba. vai ecoar por toda a eternidade. Então a gente tá, tipo, gravando um filme da nossa vida. É uma ótima analogia. Cada cena, cada fala vai ter impacto na edição final. Que responsabilidade, hein? É por aí mesmo. Para Moon, o sofrimento que a gente vê no mundo Tanto sofrimento. não é só físico ou material, é um reflexo de uma divisão espiritual profunda. Uma divisão na alma. É como se a queda tivesse gerado feridas na alma que doem até hoje. E como é que a gente cura essas feridas? Aí que está uma das ideias mais polêmicas do mundo. E lá vem polêmica. A unificação das religiões. Unificar as religiões. Como assim? Ele acreditava que todas as religiões, apesar das diferenças, Tantas diferenças. convergem para o mesmo Deus. Mas como assim? É como se cada religião fosse um caminho diferente, Entendi. mas todos levando para o mesmo destino, a união com o divino. Então tanto faz qual religião você segue. Calma lá, não é bem assim. A gente precisa entender a fundo o que o Moon queria dizer com essa unificação. E para isso, a gente precisa continuar essa conversa na próxima parte do nosso mergulho. Então, pessoal, fiquem ligados. Na parte 2, a gente vai desvendar essa história de unificação religiosa. Até lá. De volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo das ideias do Som Moon, a gente já viu como ele questiona a visão tradicional de Deus, adicionando a maternidade divina à equação. É tipo Deus como pai e mãe ao mesmo tempo. Exatamente. E a gente viu também como a humanidade se desconectou dessa fonte de amor lá na queda. A gente meio que derrubou a internet vira, né? E agora tá tentando reconectar o Wi-Fi espiritual. Mas na última parte, a gente terminou falando da unificação das religiões. É, a unificação das religiões. Como é que isso funciona? A ideia do Moon é bem mais profunda do que parece. Ele não está falando só de tolerância entre as religiões. Tipo, todo mundo de mãos dadas cantando Kumbaya. Não, não é isso. Ele acreditava que todas as religiões, apesar das diferenças, apontam para a mesma realidade. Para o mesmo Deus. Isso. É como se cada religião fosse um idioma diferente, mas todas tentando expressar a mesma verdade. Então, tipo, o budismo seria japonês, o cristianismo português. E o hinduísmo sânscrito. Mas, no fundo, todas elas falando de amor, compaixão. Faz sentido. Mas se todas as religiões levam para o mesmo lugar, para que ter religião, então? Boa pergunta. A resposta do Moon é que a religião, quando vivida de forma autêntica, é como um mapa. Um mapa. É um guia prático para a gente se conectar com o divino. Ah. Você pode até tentar chegar num destino sem mapa, mas com o mapa fica mais fácil, né? Com certeza. Mas e essa história de cura das feridas da alma? Como a unificação das religiões entra nisso? Lembra que a gente falou que para Moon a queda causou uma divisão profunda na humanidade? Sim, uma divisão na alma. Isso. Essa divisão gera sofrimento, conflito, egoísmo. E para ele, a unificação religiosa é um passo essencial para curar essa ferida. Então a gente precisa se unir para curar essa treta cósmica. É uma boa analogia. Imagina que a gente está num barco furado e cada religião representa um grupo de pessoas tentando tapar os buracos. Cada um com um material diferente. Exatamente. Madeira, metal, plástico. Cada grupo acha que seu material é o melhor e ninguém quer colaborar. O barco continua afundando. A gente precisa unir forças. Isso. Para Moon, a gente precisa juntar os materiais, as forças, as sabedorias de cada tradição para construir um barco novo. Um barco capaz de navegar em águas tranquilas. Exatamente. Mas e na prática? Como unir religiões que vivem em conflito? Não é meio utópico demais. O Moon sabia que não ia ser fácil. Para ele, o primeiro passo é o diálogo, o respeito mútuo. Buscar o que a gente tem em comum. Isso. Ele via as diferentes religiões como peças de um quebra-cabeça. Cada uma tem sua forma, sua cor, mas juntas formam uma imagem completa. Uma imagem mais complexa, mais bonita. Exatamente. E para Moon, essa união leva à realização do plano divino de amor, paz e unidade. E essa realização também se manifesta no mundo espiritual. Espiritual. Peraí, a gente não estava falando de religião. Tá tudo conectado? Hum. Para Moon, o mundo espiritual não é um lugar separado da nossa realidade. Ele influencia, Gê. E a gente influencia ele. E a unificação religiosa também impacta o mundo espiritual, contribuindo para a cura e harmonia dos que já partiram. Então, se a gente se unir aqui, a gente ajuda quem já morreu. É uma forma de entender. Para Moon, a gente está interligado numa rede de amor e responsabilidade que transcende o tempo e o espaço. E essa rede precisa ser tecida com fios de... Compaixão, perdão, minha adivinha. O amor sempre presente. Mas e essa história de mundo espiritual?
como o Moon via esse lugar? A visão do Moon sobre o mundo espiritual é bem interessante. Conta mais. E a gente vai desvendar essa parte do mapa na próxima etapa do nosso mergulho. Fiquem ligados. E aí, pessoal, preparados para a última parte da nossa aventura no mundo das ideias de Sun Myung Moon. A gente já desvendou a dualidade divina, a queda, a restauração pelo amor, a unificação das religiões e a influência no mundo espiritual. Ufa, quanta coisa, hein? Mas ainda falta responder uma pergunta que não quer calar. Qual? Além de todas essas ideias, o que o Moon fez na prática para mudar o mundo? Tipo, além da teoria, teve ação. O Moon não era só um teórico, ele era um homem de ação. Ele acreditava que a fé sem obras é morta. Ele botou a mão na massa. Sim, ele fundou várias organizações e projetos. Que tipo de projetos? Escolas, universidades, ONGs, centros de diálogo interreligioso, até empresas e jornais. Caramba, ele criou tipo um império muniano. Ele queria aplicar a visão dele em várias áreas da sociedade para gerar um impacto positivo real. E essa rede não se limitava a um país só. Ele queria mudar o mundo inteiro. Ele via a humanidade como uma família global. Queria conectar pessoas de diferentes países, culturas e religiões. E essa rede muniana deu certo. Essa é uma pergunta complexa. Algumas iniciativas tiveram grande sucesso, outras nem tanto. O mundo viveu numa época de muitas mudanças e a visão dele gerou apoio e crítica. Imagino que nem todo mundo curtiu a ideia de unificar as religiões. Quais eram as críticas? Algumas pessoas criticavam a interpretação dele do cristianismo, diziam que ele distorcia a doutrina tradicional, outros questionavam a liderança dele, acusando de autoritarismo. Parece que ele era uma figura polêmica, né? Lembro. Mas qual o legado que ele deixou para a humanidade? O legado do Moon é multifacetado. Ele inspirou milhões com mensagem de amor, união e esperança. Plantou sementes de paz e diálogo num mundo cheio de conflitos e nos deixou um desafio. Qual o desafio? Construir um futuro mais justo, harmonioso e conectado. Um futuro onde as diferenças viram pontes, não muros. Nossa, que bonito. Acho que a gente pode dizer que ele foi visionário. Sem dúvida. Ele ousou sonhar com um mundo melhor. E a gente precisa continuar a tecer essa teia de amor, compaixão e esperança, buscar a unificação não só das religiões, mas da humanidade. Que mensagem inspiradora. E com essa reflexão, a gente encerra nosso mergulho no mundo de Sun Myung Moon. Esperamos que vocês tenham curtido. E lembrem-se, a jornada de autoconhecimento e busca espiritual é contínua. Continuem explorando, questionando e buscando a sua própria verdade. Até a próxima.